lembrando aos irmãos, né, semana passada nós vimos quem foi o anticristo daquele tempo de Daniel, né? Até o versículo 35 aqui, do versículo 20 até o versículo 35, nós falamos semana passada a respeito de Antíoco IV Epifânios, né? Que foi o anticristo daquele tempo, que oprimiu o povo judeu, fez cessar o sacrifício, profanou o templo. E a partir do texto em que nós vamos ler aqui, no versículo 35 a seguir, retrata a respeito do anticristo futuro. Por isso que eu separei o texto da semana passada, nós paramos aqui, porque aqui já se trata a partir de agora dos fins dos tempos, e é disso que nós vamos falar hoje. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor: e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, terá que a ira se complete, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes com o auxílio do Deus estranho. Aos que reconhecerem multiplicará a honra, e os que fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte acometerá com carros e com cativeiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará, e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o escaparão, o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda e à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? Eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo,
E quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas as coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto e a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Amém? Senhor Deus e Pai, meu Deus, fala conosco, meu Deus, nessa noite. É linda a tua palavra, é forte o que tem aqui para nós nessa noite. É dia de despertamento, é dia de aviso, é dia de alerta, e nós temos muito nessa noite o que aprender com essa palavra, Senhor. Que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos clareia, que o Senhor venha nos purificar, e mais uma vez usa o teu servo em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pode adorar o Senhor, se sente. Louvado seja Deus. Queridos, lembrando, nós há 4 semanas atrás nós vimos no capítulo 10, né? Daniel estava bastante preocupado. Daniel no capítulo 10 ele está bastante preocupado com o povo dele. Que povo é esse, o povo dele? É o povo judeu, o povo de Israel, o povo de Deus, que estava cativo na Babilônia, e nesse tempo já tinha sido liberado, né, a saída do povo de Deus. O povo de Deus já tinha voltado, né, para Jerusalém. E nesse período aqui que Daniel está recebendo essa mensagem é porque ele fez um jejum forte, nós podemos dizer assim, né? Aqueles irmãos empolgados de antigamente falavam assim: irmão, eu fiz um jejum forte, né? E Daniel ele faz um jejum forte, que é um jejum parcial. Obrigado, minha filha. Ele fez um jejum parcial de alimento, não comeu carne, não comeu maná desejável, ele não cuidou das suas necessidades do corpo, não passou óleo, né? Ele fez um jejum que os estudiosos chamam de um jejum de luto, né? Como se estivesse em luto. E era de fato o sentimento dele, um sentimento de luto, porque ele sabia que coisas terríveis ainda iam acontecer com o povo de Deus, né? Que era o povo de Daniel também, um povo que ele tanto orou. E ele estava muito preocupado. Ele faz esse jejum, vem um grande anjo até Daniel, e esse grande anjo fala: Daniel, quando você começou o jejum, eu estava vindo ao seu encontro, mas o príncipe da Pérsia, ou seja, um demônio, um principado que ele é muito forte, ele me impediu de chegar até você. Mas Miguel veio ao meu encontro e me ajudou e me deixou passar. E eu vou te revelar tudo o que você precisa saber acerca do povo de Deus. Então o anjo ele começa a falar do que iria acontecer dali para frente. Quais eram os próximos acontecimentos. E ele começa a falar no capítulo 11 a respeito das guerras entre o reino do sul, o reino do norte, toda aquela briga, aquela contenda. E o anjo começa a detalhar coisa por coisa. Também fala do anticristo que viria para assolar naquela época. E até que ele chega nesse ponto aqui, para nós ganharmos tempo, ele chega e divide, né? O anjo ele está do versículo 20 até o versículo 35, falando do anticristo daquela época. E nesse momento o anjo passa a falar da última semana de Daniel, que é o anticristo futuro, aquele que virá. Então desse texto para frente aqui passa a falar do fim dos tempos. E nós vamos ganhar tempo
Nós vamos abreviar porque nós já estudamos Apocalipse, nós já entendemos ali no capítulo 13 o que é a besta que sai do mar, né? O que é a besta, que é o próprio anticristo, um homem que vai vir para governar todo o planeta Terra, e ele vai governar, ele vai se erguer como um Deus, ele vai criar a sua própria religião, ele vai dominar tudo e todos. Quem vai dar esse poder para ele não é Deus, Deus vai permitir, mas quem vai dar esse poder e sabedoria para ele é o próprio Satanás, a serpente. E aqui no texto o anjo está falando com Daniel. O anjo diz para Daniel: e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Deus aqui está em letra minúscula, ou seja, ele não vai se engrandecer acima do nosso Deus. Esse Deus aqui quer dizer todas as religiões que tem na face da terra. Esse povo que adora todo tipo de demônio aí, esse povo de outras religiões que acabam adorando espíritos, achando que está adorando a Deus, justamente sobre todo Deus. Ou seja, não vai ter mais nenhuma religião, nenhuma outra, somente a do próprio anticristo. E contra o Deus, aí aqui agora está falando do nosso Deus, porque aqui é letra maiúscula, versículo 36 ainda. E contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero. Nós lemos lá no Apocalipse que o anticristo, a besta, o falso profeta, ele vai falar o quê? Palavras de blasfêmias, né? Ele vai se opor, vai declarar guerra contra o próprio Deus. É muita audácia, eu sei que é muita audácia, porque o nosso Deus, ele é o Deus todo poderoso, e não há quem possa lutar contra ele. Ele nem precisa lutar para vencer alguém, né? E aqui a Bíblia diz, e a Bíblia é bem clara nisso, que o anticristo e o falso profeta e aqueles que adorarem eles vão se opor a Deus e declarar guerra contra Deus, vão declarar guerra contra Jesus. E eles vão prosperar nisso, eles vão prosperar, eles vão crescer com isso. E isso tudo é permissão de Deus. Tanto que o texto, o próprio versículo ainda diz isso: até que a ira se complete. Isso faz parte da ira de Deus. Essa permissão do anticristo faz parte da ira de Deus, o cálice da ira de Deus. Olha o que diz a seguir: porque aquilo que está determinado será feito. Não foi Satanás que determinou isso. Não foi nenhum demônio que determinou isso. Quem determinou que isso aconteça foi o próprio Deus. Foi Deus que determinou. Lá na frente nós vamos ver o anjo jurando que isso vai acontecer. A seguir, versículo 37. Aqui nós estamos na ascensão do anticristo que virá. E não terá respeito aos deuses de seus pais, ou seja, nenhuma outra religião, nem aos pais antigos, nem terá respeito ao amor das mulheres. Aqui surgem várias especulações quanto à questão que ele fala, nem respeito ao amor das mulheres. Uns pensam que esse anticristo vai ser machista, não vai respeitar nada com relação às mulheres. Outros pensam que... Depois eu pego. Outros pensam que esse anticristo aqui está falando de coisas que as mulheres desejam e que ele vai se opor a essas questões, ou que questões sexuais. Mas a questão em que os estudiosos mais falam a respeito disso é uma falta de respeito com Jesus. Por que amor das mulheres? Porque no tempo de Jesus nascer, as mulheres elas queriam estar ali no lugar de Maria, tendo o Filho de Deus. Era o desejo das mulheres. Tanto que em Ageu, se eu não me engano, um título de Jesus que é dado lá é que Jesus é o desejado. E ele era desejado por muitas mulheres, como no lugar de Maria. As mulheres queriam ser mãe de Jesus. Essa é a hipótese mais aceitável desse texto. E também aqui fala, nem a qualquer Deus, ou seja, nem a qualquer outra religião ele vai respeitar, porque sobre tudo se engrandecerá. Então, na ascensão desse anticristo,
ele vai enxergar somente ele mesmo. E todo mundo tem que se voltar para ele. Todo o poder militar da terra vai estar, quase todo o poder militar vai estar à disposição dele para ele usar. Não somente isso, ele vai querer também que todo o povo da terra se curve diante dele. Ele vai ser como um Deus. Ele vai ser como um Deus na terra. Ele vai querer adoração. Ele vai querer tudo para ele. Igual o anticristo que nós vimos semana passada. Ele fez isso. Ele fez também esse mesmo papel de se engrandecer. Ele mesmo se deu o título de Epifânios, que quer dizer o glorioso. Ele mesmo obrigou a todos e deu recompensa para aqueles que se voltassem em favor dele. Ou seja, a mesma coisa que esse anticristo está fazendo aqui nesse texto, que o anticristo irá fazer. Versículo 38. Mas ao Deus das fortalezas, Deus com letra minúscula aqui, honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Ou seja, esse Deus a qual ele erguerá, nenhuma outra pessoa nunca honrou, porque esse Deus é ele mesmo que está se colocando como Deus. Olha que interessante. Então esse é o tempo de tribulação que há de vir sobre a terra, quando esse anticristo ele surgir. Aqui vamos pular rapidinho para o capítulo 12, somente o versículo 1, que quer dizer ainda também sobre essa mesma tribulação. Que nesse período o povo de Deus vai estar sofrendo, mas olha, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Então aqui, nesse tempo de tribulação, Miguel, ele se levanta. O povo de Deus vai sofrer. Quando esse anticristo surgir, a ascensão do anticristo que nós vimos aqui, o texto ele ainda fala algumas coisas acerca do que vai acontecer ainda no capítulo 11, mas quando esse anticristo surgir, ele vai surgir com persuasão. Ele vai convencer os judeus, vai convencer a ponto dos judeus fazerem aliança. Tem estudiosos que não concordam com isso, porque fala que os judeus jamais fariam uma aliança com um gentio, porque esse anticristo ele não é judeu, ele vai ser um gentio. Ele vai vir das 10 da União Europeia, que já chega a 17 países nos dias de hoje. Esse anticristo, ele virá com persuasão e vai fazer uma aliança com o povo de Deus, que são os judeus. Quando ele fazer essa aliança com o povo de Deus, ele vai unificar a paz entre Israel e a Palestina, que a gente sabe que tem um conflito que em séculos e séculos nunca acaba. Ninguém nunca sabe o que fazer com aquilo, pois esse anticristo aqui ele vai saber o que fazer para vir essa paz sobre Israel. Quando vem essa paz em Israel, acontece algo interessante. Essa paz que vem em Israel, ela também é uma paz no mundo todo. Por quê? Porque ele vai ter o controle do mundo já em suas mãos. E durante 3 anos e meio vai ser essa paz, até ele trair o povo de Deus, que é Israel. Eles estarão enganados. Eles acreditarão que esse homem vai trazer a paz para eles. Claro, não todos, e nós vamos ver isso. Não é todos os judeus que vão estar em concordância com isso. Mas o que tem que acontecer vai acontecer e não tem para onde correr. E tudo está caminhando para que isso aconteça. Então aqui, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Ele está falando com Daniel, os filhos do teu povo, que é o povo de Deus, assim como Daniel também é. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro. Qual livro é esse? Exatamente, como nós vimos lá em Apocalipse.
Quem estiver com o nome escrito no livro da vida vai estar salvo. Voltando agora, ainda lá no capítulo 11, no versículo 40, nós vamos ler até o 43. E no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavalos e com muitos navios, e entrará nas terras, as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos. Edom e Moabe, e as principais dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas desejáveis do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. O que está dizendo esse texto? Isso aqui é as guerras que acontecerão nesse tempo difícil. Ele vai conquistar o Egito, vai ter países que ele não vai conseguir conquistar, vai se opor a ele. Então esse período de tribulação, né? Por que tribulação? Mesmo que os 3 anos e meio são 3 anos e meio primeiro de paz, haverá guerras, haverá tormentos. Então 3 anos e meio de paz é uma falsa paz, porque vai estar todo mundo voltado para ele, mas terá países que não vão estar voltados. Então vai ter guerras, ele vai conquistar o Egito, vai se apropriar de tudo de bom que tem no Egito nesse período de 3 anos e meio. Mas nós vemos que o fim dele está próximo. No versículo 44 e 45 fala a respeito do Armagedon. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Ou seja, aqui já fala de Armagedon, aquele período em que é o início da guerra final, justamente o 45. E armará as tendas do teu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim e não haverá quem socorra. Esse é aquele tempo que nós vimos em Apocalipse, em que o anticristo, o falso profeta, ele consegue juntar várias nações para acampar lá no espaço do Armagedon. Nesse período que ele acampa, aqui já é bem para o final das coisas, aqui já é bem para o final. Nesse período que ele acampa, o anjo está falando para Daniel que vem um socorro e acaba com ele, que é Jesus. É nesse período aqui que Jesus volta para acabar. Essa volta de Cristo aqui, nós costumamos falar da volta do furor de Cristo, que ele volta com o seu manto cheio de sangue, mas não é sangue porque ele está ferido, é sangue porque ele veio para mostrar por que ele veio. E é o sangue do povo dele que sofreu, de todo mundo que morreu por amor a Cristo. Ele vem com um manto de sangue, e esse manto de sangue é para mostrar que ele está vindo para vingar com todo furor. E nós temos visto que o povo tem buscado por isso. O povo de Deus tem buscado a justiça, e o ímpio parece provocado cada dia mais a ira de Deus. Tem provocado o furor do Senhor Jesus. E isso vai acontecer. Agora nós voltamos, né, para o capítulo de número 12. No capítulo de número 12, ele vai falar ainda mais desse tempo do fim. E um destaque muito grande é esses 3 primeiros versículos, que é: naquele tempo se levantará Miguel, ou seja, vai acontecer batalha. Por que se levantará Miguel? Quando o povo de Deus for enganado, o povo vai estar o quê? Enfraquecido. Nós vimos lá na frente que o que vai acontecer? O povo vai ser purificado, vai ser embranquecido nos próximos períodos de 3 anos e meio, que é o período em que o povo já foi enganado pelo anticristo. Nesse período vai ser pior ainda para o povo de Deus, porque vai ser um período em que a luta vai travar mesmo
esse anticristo vai perseguir e a tentativa dele é extinguir de vez todo aquele que crê no Senhor Jesus. O objetivo dele é esse. O que Apocalipse fala? Quem tiver que ser morto, irá. E quem tiver que ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Ou seja, é tempo de tribulação e sofrimento mesmo, e não tem desvio, não tem escapatória, é um tempo de luta mesmo. E esse tempo já está programado. Nós vimos nas 70 semanas de Daniel que já se passaram 69, nós estamos nesse intervalo, e a última semana, que são os 7 anos de tribulação, vai acontecer. Porque do jeitinho que foi falado para Daniel, cumpriu todas as outras semanas, já cumpriu 69. Será que vai faltar uma? Será que uma fica sem cumprir? Com certeza não. Então esse tempo ele está estabelecido e ele vai acontecer. Agora olha que interessante. No versículo 2 do capítulo 12. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Isso aqui é depois que a questão já está toda resolvida, depois da tribulação. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Quem tá preparado para esse dia? Amém. Quem vai ressuscitar se não for arrebatado nesse dia? É para isso que vivemos e entregamos a nossa vida para Jesus. Olha o que ele está falando. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Aqui são os salvos. Aqui são aqueles que estão com Cristo, aqueles que estão com as suas vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Do pó da terra ressuscitarão. Só que aqui o anjo não fala, mas tem um intervalo aqui entre essa frase e a próxima de 1000 anos. Porque quando os salvos ressuscitam, eles vêm e reinam com Cristo no milênio durante 1000 anos. E aí, aqui não está escrito, mas tem o intervalo do milênio. E aqui a seguir, o texto fala: e outros vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno. Misericórdia. Mas isso vai acontecer. No versículo 3, fala de recompensa. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Olha que interessante, porque no capítulo 12, o anjo não só está falando para Daniel acerca do que vai acontecer, mas ele está dando a instrução acerca do que é importante para Daniel saber naquele tempo. Séculos depois, João dá toda a informação bem mais detalhada, né? Em Apocalipse. Em Apocalipse nós temos toda a informação mais detalhada, mas para Daniel está sendo isso aqui, porque isso aqui que é importante para Daniel saber. E é muito interessante isso. Olha, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Quem são os sábios? Quem são os sábios? É o povo de Deus que é instruído na palavra. O povo de Deus aquele povo que se esforçou na obra do Senhor. Aquele povo que, debaixo de sol e chuva, de luta ou de bênção, não desanimou, mas continuou trabalhando para Cristo. Esse foi o povo, os sábios. Mas o texto diz de outras pessoas também. E os que muito ensinam a justiça. Tem recompensa para quem é sábio e tem recompensa para quem ensina a palavra de Deus. Eu que não sou besta, estou aqui agora. Eu não sou besta. E a minha ambição é justamente essa. Mesmo que eu não preciso, e nem você, disso aqui e disso aqui para estar fazendo isso. Essa é a parte interessante que chega para Daniel, que é a questão do ensino da palavra de Deus. Ele está falando, um anjo está falando para Daniel, os que ensina no céu, os que ensina muitos no céu vai brilhar como uma estrela. Não é a mesma coisa.
Porque eu já ouvi de crente, eu sempre lembro disso, de crente, falando, eu tenho um cantinho lá no céu. Eu lembro que a pessoa fez assim pra mim ainda. Eu tenho meu cantinho lá no céu, pra mim já tá bom demais. Preguiçoso. Isso é coisa de preguiçoso. Tem gente que fala isso achando que ele está tendo uma boa intenção. Isso não é humildade. Isso na verdade é mais orgulho do que humildade. Porque o que Deus quer de nós é que nós ensinamos a palavra. Esteve, mas eu não tenho o dom de ensinar a palavra. Deus não falou que precisa ter o dom. Você tem que ensinar todo mundo que tiver à sua volta. É filho, filha, é irmão, é pai, é todo mundo que tiver acesso a nós deveríamos ensinar a palavra de Deus. Olha que interessante. A gente muitas vezes está em casa e pensa assim, não estou pregando, não tem ninguém para eu estar exercendo o meu chamado. E aí muitas vezes a gente tem lá na rede social 200 pessoas seguindo a gente, 300, 500 pessoas. Tem gente que passa de 1000 pessoas, mas ela não fala nada. Fala igual o pastor Eliseu Rodrigues fala. Chega lá na rede social da pessoa, o que tem lá? Bico, um monte de bico de foto, mas não tem uma palavra de Jesus, não tem uma palavra de salvação. E a questão ela vai muito longe. Em Deuteronômio, a função, a obrigação do pai e da mãe ensinar e instruir os seus filhos na palavra de Deus. É obrigação. O judeu, ele era obrigado a ensinar. No Novo Testamento também tem esse mandamento para os gentios, que somos nós. Mas o judeu, ele era obrigado a ensinar. Com 5 anos, o Pentateuco para a criança já era algo assim dela ter decorado. E eu estou falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o livro que os 5 que nós mais corre de ler, muitas vezes. Esse aqui é o livro das crianças de antigamente. As crianças sabiam de qual salteado que estava no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Era a Bíblia da época. Esses dias, todo dia na hora de dormir, a gente conta uma história para Helena, mais Binha que conta. Esse dia Helena pede a história. Mãe, eu quero uma história. Aí esses dias foi e contou. Pedro trabalhou a noite toda, lançou a rede e não pegou peixe nenhum. E aí foi contar essa história. Chegou aqui domingo, o presbítero Kleber, ele abriu a Bíblia justamente nesse texto e foi pregar. Logo que ele começou a mensagem, Helena, mãe, é essa a história? Ela lembrou, porque eles aprendem. É a época que eles mais absorvem. Então, uma obrigação, ensinar a muitos, pode começar de um só, de 2. Imagine aí aqueles grandes avivalistas. Vamos falar de Billy Graham. Billy Graham ganhou milhões para Jesus. Ele enchia um estádio lotado de pessoas e milhares de pessoas levantavam as suas mãos depois que ele pregava a palavra de Deus. Mas quem ganhou Billy Graham para Jesus? A mãe. E você acha que não tem galardão para ela por esse tanto de alma que ganhou? Ela também está inclusa nesse aqui, que ensinou a muitos, porque ela ensinou ele ensinou milhares de milhares. Então isso é galardão. Se você transformar a vida de uma pessoa, e essa pessoa transformar a vida de 2, e essas 2 transformar a vida de 3, de 4, tem galardão para você também. Isso é muito interessante, isso é muito importante. É por isso que de vez em quando a gente coloca um celular aqui para filmar, coloca lá na internet para muita gente ver. Eu quero isso mesmo, que muita gente vê, muita gente aprende, recebe e se interessa, ensina outros e assim vai indo. Porque tem recompensa para quem ensinar a muitos, ensinar a justiça, ensinar o que é certo. Naquele tempo, como eu preguei ontem, naquele tempo vinha, os falsos mestres, infiltravam dentro da igreja
E o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 1 ainda, ele fala: quem ensinar a vocês um evangelho diferente do evangelho que eu ensinei a vocês, que sejam amaldiçoados. Então, para quem ensina coisa errada, é a maldição que vai alcançar. Mas para quem ensina coisa certa, o Senhor tem recompensa. Isso aqui é muito interessante, porque Daniel, ele foi um desses sábios. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, cita não o nome de Daniel, mas cita aquele que passou pela cova dos leões. E com isso ele ensinou a muitos a ter fé em Jesus, a ter fé em Deus, né? Os três ali na fornalha de fogo, com aquele testemunho, o povo de Deus foi ensinado ali a persistir com as suas fés. Então, isso é um ensinamento que a palavra de Deus traz para nós. Nós temos que ensinar. Tem hora que o povo vem com cada conversa maluca no carro, e aí eu vejo que é uma hora importante de falar das coisas de Deus. Tem hora que sempre vai surgir, irmãos, quando você estiver preparado, sempre vai surgir a oportunidade de você instruir alguém na palavra de Deus. O que o povo hoje está com facilidade? O povo está com uma facilidade muito grande de brigar pela política. A justiça dele está na política, então ele fica revoltado com um político tal, ele fica bravo com tal político, defende o outro, mas a Bíblia fala que não tem recompensa para isso não. A Bíblia não fala que vai ter recompensa se eu defender tal político ou se eu xingar o outro, não. Mas para aquele que ensina a justiça, e justiça que é a palavra de Deus, que é a única justiça que vai vir sobre a terra, é quando Jesus voltar e estabelecer o teu reino. Aí sim, quando eu prego que Jesus vai voltar e vai estabelecer o teu reino, que ele está voltando, eu estou ensinando as pessoas, e isso está gerando recompensa. E a recompensa, ela é acumulativa. Deus não esquece. Deus não esquece. Ou tal dia Estevão pregou para tal pessoa, mas deixa isso para lá, vamos ver daqui para frente. Não, vai tudo acumulando. Não tem nada que a gente faça para Deus que não tem recompensa da parte dele. E Deus não deve para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Toda a recompensa que ele falou que dá, ele vai dar. Ele não fica devendo ninguém. É o melhor pagador do mundo, é ele. Nunca vai dever ninguém. Agora nós entramos em uma parte, né? Nós já vimos aqui no capítulo 12, o versículo 2 e 3, ele fala do reino de Deus. É a respeito do reino de Deus, das recompensas de Deus. E nós temos agora as instruções finais que Daniel ele recebe do anjo. Versículo 4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Esse versículo ele é muito interessante. Primeiro, o anjo fala: e tu, Daniel, fecha essas palavras. Ou seja, sela o livro, fecha o livro. Muito interessante isso. Naquele tempo é também parecido com o tempo de hoje. Que, por exemplo, digamos que eu faço um contrato com o irmão Marcondes. A gente faz um contrato, o irmão Marcondes vai comprar algo comigo. Só que o contrato ele não é um só. Quando a gente vai fazer um contrato, um é para ele, o outro é para mim, né? Nós dois temos uma cópia. Geralmente um fica guardado, o outro fica mais exposto. Quando tem que mostrar, não vai mostrar os dois. Aqui tá os dois contratos aqui. Vamos lá vamos mostrar o contrato para tal pessoa. Nós não precisamos levar os dois. Um fica guardado, só leva um, porque é uma cópia. Aqui é justamente essa questão. Sela o livro. Ou seja, um livro tá aqui para nós e o outro tá selado, tá guardado. É como se fosse um documento importante. Mas o selar do livro também representa não prosseguir no assunto. Não vamos abrir
mais as questões a partir daqui, porque nós vamos ver isso, não tem a questão de necessidade. Olha o que o anjo está falando para Daniel. Sela o livro, ou seja, encerra o assunto. Encerrou o assunto, por quê? Até o tempo do fim, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Tem duas questões nisso aqui, que é uma questão positiva e uma questão negativa. Vamos para a questão positiva primeiro. Nos últimos dias, multiplicará a ciência. O povo vai ficando mais entendido da palavra, sim ou não? Nos últimos dias, as pessoas estão ficando bem mais instruídas acerca da ciência e também das coisas de Deus. Quarta-feira retrasada, eu estava aqui, a irmã Duda estava pregando aqui e eu estava ficando impressionado com a irmã Duda pregando a palavra de Deus. E ela estava explicando coisas na palavra de Deus que eu já tinha lido o texto e não tinha prestado atenção. Porque até os mais idosos, nos tempos de hoje, eles conseguem ler a palavra e receber sabedoria da parte de Deus, porque isso é um sinal dos fins dos tempos, de que o conhecimento ele vai se multiplicar, a palavra de Deus, o povo vai começar a se interessar mais pela palavra. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Tinha dias aqui que tinha 4 pessoas, mas olha o tanto de gente que tem hoje. Podia ter mais? Podia, mas de vocês estar aqui eu estou muito feliz, porque isso também é um sinal dos fins de tempo. Os verdadeiros eles vão buscando conhecimento pela palavra de Deus. E tem a questão negativa, que é no tempo de tribulação. Em Amós capítulo 8 fala que nos últimos dias o Senhor ia mandar uma fome, mas não era fome de comida não. Era fome pela palavra. E não era sede de beber água, não. Era sede pela palavra. E eles iam correr para um lado e para o outro, mas não encontrariam a verdade. Olha que dureza. Enquanto nós estamos vivendo esse tempo da graça aqui, nós vamos recebendo o conhecimento e vamos nos maravilhando. Mas haverá um dia, no tempo de tribulação, quando o anticristo estabelecer o seu reinado, ele vai extinguir tudo que é conteúdo que é sobre a verdade. Bíblia não vai ter mais e isso será extinguido de tudo que é biblioteca, de toda a casa. O povo vai... Aqueles que vão duvidar assim, falando, não acredito que isso está acontecendo, nós precisamos de uma Bíblia. Nós precisamos de alguém instruído. Nós precisamos de alguém que entende. O povo vai correr de um lado para o outro e não vão conseguir encontrar. Quer ver? Vamos ver em Amós. Amós está logo à frente. Amós capítulo 8. Amós capítulo 8, versículo 11. Aqui é quando Amós tem a visão do cesto, né, de frutos. No versículo 10 o Senhor está falando o que vai fazer. Tornarei as vossas festas em lutos e todos os vossos cânticos em lamentações. Nós vimos isso em Apocalipse, a cidade que cantava, celebrava. Quando veio o furor do Senhor, dentro de 1 hora estava todo mundo chorando e lamentando. Capítulo 19 de Apocalipse. E no versículo 11 diz, e eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não acharão. O povo, aqueles que se arrepender, e vamos dizer arrepender depois que o tabernáculo fecha, porque tem o tempo, o tempo da graça, ele é bem extenso, mas chega uma hora que até os anjos alertam o povo, para o povo se arrepender. O povo não se arrepende, mas aí vem a 7ª taça e o tabernáculo fecha, ou seja, não existe mais nenhuma oração que vai ser ouvida nesse tempo. O
Senhor já deu todas as oportunidades que tinha para dar. E aí, quem se arrepender depois disso, vai ser esse povo aqui que vai buscar a palavra, vai buscar a verdade, vai lembrar, minha avó falava disso, minha avó falava de um tal de Jesus. O povo vai correr atrás para saber do que é, mas não vão encontrar. Então, esse versículo, ele tem tanto um lado da questão quanto a outra. Versículo 5. E eu, Daniel, olhei. Aqui vamos agora para o modo pessoal. E eu, Daniel, olhei, e eis que estava outros dois. Outros dois aqui, quem é? Na Bíblia de alguém fala anjo? Anjo, fala. Aqui na minha só fala outros dois, mas são outros dois anjos. Uma da banda à beira do rio e o outro da outra banda à beira do rio. Vou explicar. Nesse momento, aparecem dois anjos ali. Um da beira do rio de lá, em outra Bíblia fala do rio Tigre. Deixa eu ver se essa aqui fala. Não, foi em outra Bíblia que eu li que fala do rio Tigre. Que rio Tigre? Rio Tigre é um daqueles 4 rios. Tem o Eufrates, tem o rio Tigre. Aqueles 4 rios lá de Gênesis, em que, no Éden, tem ali os 4 rios. E aqui está falando justamente de um desses rios onde Daniel estava. E Daniel vê mais 2 anjos. E no versículo 6, ele disse ao homem vestido de linho, ele quem? Os anjos. Um dos anjos falou que estava sobre as águas do rio: que tempo levará até o fim das maravilhas? Ou seja, o anjo de linho, que é o anjo poderoso que estava conversando com Daniel, ele estava falando tudo essas coisas. E aí Daniel se dá conta de mais 2 anjos na beira do rio, e um anjo pergunta para o outro anjo poderoso, que é o anjo vestido de linhos, que alguns falam que é Jesus, outros dizem que não, e eu concordo mais que não, porque Jesus não ia ser parado pelo príncipe da Pérsia. Então, o anjo pergunta: que tempo haverá até ao fim das maravilhas? Aí é muito interessante, né? Porque Jesus lá no Novo Testamento falou que nem os anjos do céu, nem ninguém sabe o dia nem a hora. E para vocês verem, um anjo aqui está perguntando para o outro, porque nem o anjo sabe também que dia. O anjo não sabe. Então, de fato, o que Jesus estava falando lá confirma justamente nisso aqui. Nem os anjos do céu sabem o dia e a hora. E tem gente que quer especular. Tem gente que quer falar: em 2030 Jesus volta. Igual era antigamente, né? O povo fala: não, Jesus vai voltar no ano 2000. O povo começou a vender casa, a vender tudo. Aí Jesus não voltou. Não, 2002 ele volta. Não voltou. Não, é 2012. Porque 12 é um número tal e não sei o que. Não voltou. Ninguém sabe, irmão. Ninguém sabe. Não tem como nem eu imaginar para falar para vocês: gente, tem uma possibilidade de ser tal ano. Não tem como fazer isso. E se vocês ouvir algo desse tipo, corre, sai fora, que é cilada. Não tem como especular isso. Então um anjo pergunta para o outro anjo, o anjo poderoso: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho, versículo 7, que estava sobre as águas do rio. Quando levantou a sua mão direita, o anjo levantou a mão direita para o céu. Depois ele faz o quê? Levantou também a mão esquerda. Então ele está com as 2 mãos para o céu. Para fazer o quê? Um juramento. Levantou a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas as coisas serão cumpridas. Olha a questão. O anjo fala somente do período de 3 anos e meio, que são os 3 anos e meio segundo, que é o da tribulação pegando mesmo, que aí depois desse tempo, que ele fala 3 tempos, né? É quando o reino do Senhor vai ser estabelecido. Um anjo tira essa dúvida com o outro anjo, porque nem eles tinham até o momento o conhecimento dessa questão.
todas essas coisas serão cumpridas. O anjo, aquele anjo vestido de linho, ele é um anjo poderoso. Como assim anjo poderoso? Anjo vestido de linho, homem vestido de linho, na Bíblia representa aqueles anjos que eles vão para um lugar para executar o juízo. São os anjos de guerra mesmo, os poderosos, que eles quando chegam em um lugar, um anjo desse aqui no capítulo 10 de Ezequiel, ele recebe uma ordem de pegar uma brasa do altar e lançar sobre uma cidade para destruir a cidade. Esse tipo, quando vocês verem um lugar sendo destruído, quando vocês verem um país, uma nação sendo devastada, como nós vemos, né, vários terremotos e milhares de pessoas morrendo, espiritualmente é esse tipo de coisa que está acontecendo. Não é por acaso, não é a natureza que está destruindo tudo, não. São coisas espirituais acontecendo. Tá dando para entender? Então, no versículo 8 diz: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Olha que interessante, um anjo está com dúvida, pergunta para o anjo poderoso. O anjo poderoso faz um juramento, e ele faz um juramento para mostrar que é verdade. Ele está mostrando com esse juramento. Nós não podemos fazer isso, viu? Nós aprendemos lá em Mateus, Jesus ensinou que não se deve jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, por nada. Seja a palavra do crente o quê? Sim ou não. Não precisa jurar. Esse anjo aqui, ele está jurando, ele é um anjo. Ele é um anjo poderoso e ele está aqui demonstrando que isso aqui é verdade e vai acontecer. Amém? Então um anjo pergunta para o outro jura, mas Daniel ainda tem dúvida. Daniel ainda não entendeu. Olha que interessante. O anjo explicou tudo para Daniel. No final, Daniel não entende. Tem coisa que não é para nós entender, irmãos. Tem umas dúvidas que o povo fica brigando para todo lado com as questões bíblicas que nem é para a gente entender. Esse livro aqui mesmo foi selado. Isso aqui foi selado naquele tempo, justamente por isso. Porque se estivesse escrito aqui, tudo que poderia ser escrito, não ia ter muita validade para nós, que nós não íamos entender. Tem coisa que não está no livro justamente para a gente não ficar brigando, debatendo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Tem coisa que o povo sabe que não é para especular e fica especulando até os dias de hoje. Imagina se tivesse escrito aqui as demais coisas. Olha a resposta do anjo para Daniel. Essa resposta é muito interessante e a gente tem que pegar ela para nós também. Ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao fim do tempo. Ou seja, Daniel, não vou te falar porque não vai adiantar. Provavelmente por conta disso, não vai adiantar, você não vai entender. Se o que eu já falei até aqui, você não entendeu, nem o outro anjo está entendendo. Olha que interessante isso. Então, ele fala para Daniel: vai, Daniel. Tipo, Daniel, já tá bom. Já tá bom. Então, tem hora que talvez alguém pode chegar em alguém e perguntar uma coisa, e a pessoa não, ela quer inventar uma resposta, quer elaborar uma resposta, sendo que é muito mais simples falar assim: eu não sei. É tão simples. Irmão, eu não sei, vamos orar. O povo tem uma raiva disso, que a pessoa coloca toda expectativa em você trazer a solução e vai falar assim: eu não sei, irmão, vamos orar. Isso é normal, irmãos. Aconteceu até para Daniel isso. Na hora que Daniel queria o final da revelação, o anjo falou: vai, Daniel. Como se Daniel fosse uma criança, assim: vai, Daniel. Então, não tem o que fazer. Tem coisas que a gente não sabe, nós nunca vamos saber. Nós nunca vamos entender tudo. Ele fala: essas coisas são fechadas e seladas até o fim dos tempos.
versículo 10, para nós começar a ir para o final. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Porque mesmo no meio do povo de Deus tem dois tipos de gente. É o povo de Israel, mas tem os sábios e tem os ímpios. Tem aqueles que vão ficar do lado do anticristo e tem aqueles que vão ser purificados, embranquecidos, que vão entender o que está acontecendo, mas os que estão do lado do anticristo, os ímpios, vão continuar sendo ímpios, vão continuar praticando impiamente. No tempo de Antíoco Epifânios, o antigo anticristo, aconteceu justamente isso. Naquele tempo, parte dos judeus se revoltaram contra ele, lutaram, que foi a revolta dos Macabeus, e bateram de frente e venceram. Mas aqueles que ficaram do lado de Epifânios, eles ficaram recebendo as recompensas do anticristo daquela época. Eles se voltaram a favor do anticristo. Então tem dois tipos de pessoas. Tem o ímpio, que vai continuar prosseguindo impiamente, e tem o povo de Deus, que vai ser purificado nessa última semana de Daniel, que é a semana de número 70, que é o tempo de purificação do povo judeu. Segundo aquilo que nós acreditamos e pregamos, nós seremos arrebatados com Cristo antes disso acontecer. Amém? Quem quer isso? Quem crê nisso, diga amém. Segundo o que acreditamos, né? Nós cremos que seremos arrebatados com Cristo antes dessa última semana acontecer. Mas se não, porque tem as duas versões, mas se a gente tiver que passar, vai ser um tempo difícil, vai ser um tempo doloroso, mas que a igreja também será purificada se não houver o arrebatamento. Mas segundo a palavra de Deus diz, tem arrebatamento. Amém? Louvado seja Deus por isso. Versículo de número 11. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. O que está dizendo isso aqui? Vamos lá. O tempo está tão perto, esse tempo está tão perto de acontecer, que nós sabemos que o templo de Salomão ele foi destruído. Construíram outro depois que o povo foi liberto do cativeiro, mas depois foi destruído novamente no ano, se eu não me engano, 70 depois de Cristo. Foi destruído novamente. E aí todo esse tempo, desde o ano 70 depois de Cristo, bem pertinho depois que Cristo morreu no 33, no ano 70 destroem o templo de novo. E aí até hoje não tem tempo para fazer sacrifício. Qual era o sacrifício? Entrar lá, fazer todo aquele ritual que Moisés ensinou o povo judeu, cortar o animal, retirar o sangue, né, o holocausto ali dentro, toda aquela coisa. Não tem nos dias de hoje, né? O judeu ele substituiu o sacrifício pela oração. Então eles vão para o muro da lamentação, que é o muro do templo, e ficam fazendo as suas orações 3 vezes ao dia, né? Tem lá o povo, os gentios pedem para colocar os papelzinhos dentro do muro da lamentação para ver se Deus abençoa mais rápido. Tem um monte de coisa em volta do muro da lamentação. Então não tem o templo hoje, mas o templo está sendo reconstruído. Já tem todo o projeto, já está acontecendo a construção do templo novamente para o judeu voltar a fazer o sacrifício. Olha como está perto. Então é nesse tempo, depois do templo pronto, né, o anticristo ele vai ajudar o templo a ficar pronto, em perfeito estado, para fazer o sacrifício. E aí o anjo está falando disso para Daniel aqui.
O anjo está falando disso. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, ou seja, quando o anticristo trair o povo de Deus, depois de 3 anos e meio de falsa paz, quando o anticristo trair o povo de Deus, lá em Israel, quando ele trair, ele vai cortar o sacrifício. Então o anjo está falando, quando o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora. Por que posta a abominação desoladora? O povo de Deus vai estar fazendo o sacrifício, o anticristo falar, epa, enganei vocês, agora sou eu que mando. Corta o sacrifício e traz para dentro do templo toda a imundícia dele, estátua, idolatria, prostituição. Vai fazer igual o anticristo do passado, que foi lá e sacrificou um porco lá dentro. Só que nesse tempo, no tempo desse anticristo, não é um porco, é um bezerro vermelho, se eu não me engano, é a vaca vermelha. Mas tem essa profecia da vaca vermelha que é justamente para essa época. E essa vaca, ela já foi geneticamente modificada e já existe nos tempos de hoje. Um fazendeiro nos Estados Unidos, ele conseguiu produzir esse tipo de animal, e quando ele produziu, todo mundo ligou um alerta muito grande, é justamente para aquele dia. E já tem esse animal, que é, se eu não me engano, é a vaca, um boi, um bezerro vermelho, para ser sacrificado. E é nesse tempo aqui que o anjo está falando da abominação desoladora que haverá dentro do templo. Durante quanto tempo? 1290 dias, que é o outro período de 3 anos e meio, com um pouquinho mais de dias. É outro período de 3 anos e meio com, se não me engano, é 30 ou 45 dias. Tem que fazer as contas para ter certeza. E aí, é disso que o anjo está falando, da segunda parte para Daniel. No versículo 12, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Aqui é um número maior de dias. Por que um número maior de dias? Porque o sofrimento ele começa no dia em que vem a segunda parte da grande tribulação, que é a parte mais difícil, né? Que é a parte que depois que o povo... E a coisa vai estreitando. A coisa vai ficando cada vez mais difícil para o povo. E o povo tem que perseverar. Muitos vão morrendo, muitos vão sendo presos, muitos vão batalhando. Lembrando que mesmo com Miguel protegendo, e Miguel é uma proteção muito, mas as coisas vão se desenvolvendo com grande dificuldade. E o anjo está falando isso aqui para Daniel: bem-aventurado aqueles que aguentar essa provação. Ou seja, aqui já não é mais 1290 dias, aumentou o número de dias, aumentou 45 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias, ou seja, 45 dias a mais para o reino de Cristo ser estabelecido de uma vez por todas. E aí é nesse momento em que o Senhor ele vem para vingar, e ele acaba com todo esse reinado do anticristo, do falso profeta, e é lançado no lago de fogo. E no versículo 13 tem uma coisa aqui que é para mim e para você. É para mim e para você isso aqui. Tu, porém, vai até o fim. Olha só. Daniel, ele não ia passar por isso aqui. Nem vai passar porque Daniel já morreu. Daniel está na glória, sim ou não? Daniel está no seio de Abraão. Daniel não vai passar por isso aqui. Então quando o anjo fala para Daniel, tu porém vai até o fim, ele está falando do quê? Da vida de Daniel, da caminhada de Daniel, que começou muito bem, prosseguiu ainda melhor e foi progredindo cada vez melhor. E o anjo está falando para ele: continua, é o que Deus está falando para mim e para você hoje. Continua, vai até o fim. Já pensou a gente passar a vida toda aqui adorando a Deus, na hora de receber toda a bênção a gente abre mão? Quantos não já passaram por isso?
Quantos já experimentaram da graça de Deus, já viram o poder de Deus, já viram milagres que hoje está no mundo? Mas o anjo está falando para Daniel: tu, porém, vai até o fim. Quando o apóstolo Paulo, lá na carta de 2 Timóteo, ele fala a mesma coisa. Ele fala: tu, porém, não se mistura. Tu é diferente. Tu vai até o fim. E é isso que nós temos que prosseguir na caminhada. O inimigo vai lançar dúvida. O inimigo vai enviar a gente para abater a nossa fé. Nós vamos passar por humilhação, perseguição. E tu quer ver uma coisa dura? É a tal da humilhação. Porque nós temos um orgulho dentro de nós que a gente pensa que a gente só tem que ser engrandecido. Nós só tem que crescer. Nós só tem que viver de glória em glória. Mas não, de vez em quando Deus submete a gente à humilhação. E a gente fala assim: não é possível, eu fiz alguma coisa. Mas não, é Deus purificando, é Deus embranquecendo, né? É Deus tratando a gente para nós fazer o quê? Aguentar até o fim. Então o anjo manda Daniel prosseguir na caminhada. Porque repousarás, estarás na tua sorte no fim dos dias. Vai até o fim e no fim continue salvo. Vai na tua sorte. Que sorte é essa? Não é a sorte que o mundo fala, é a sorte de bênção de Deus, das recompensas que Deus tem para nós. E até no fim dos dias. Ou seja, nós temos que prosseguir nessa caminhada. E talvez, provavelmente, o próximo livro que nós vamos estudar vai falar disso. Como que nós vamos prosseguir na caminhada? O que o anjo está falando para Daniel aqui que nós podemos aprender em outro livro da palavra de Deus a prosseguir até o fim? Vai ser uma bênção. Amém? Amém. Eu queria ver se alguém tem alguma dúvida acerca do livro de Daniel. Se algum irmão gostaria de saber alguma coisa que eu esqueci de falar, pode ficar à vontade para perguntar. Os irmãos podem ficar à vontade, não vão para casa com dúvida não, que a oportunidade é agora. Tu, porém, vai até o fim, amém? Amém. Quem vai até o fim? Amém. Louve ao Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Graças a Deus.